Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à igreja, pelas orações. Eu tenho certeza que toda a igreja ora por mim, irmãos, na madrugada, nos cultos de orações, Que Deus esteja abençoando cada um, E agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Paulo, pastor José Paulo, por estar confiando a palavra à minha pessoa nesta noite. Amém, irmãos? Então eu quero, por gentileza, pedir aos irmãos que fiquem de pé e abram suas Bíblias no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 20, tem como título os 10 mandamentos. Livro de Êxodo, capítulo de número 20, tem como título os 10 mandamentos. É o segundo livro da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 20. Pode um pouco procurar com calma. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolos, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, e que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenha medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus
esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome, te exaltamos na beleza da tua santidade e entregamos nossas vidas em tuas mãos. Que o Senhor nos use como instrumento nesta noite, que eu possa transmitir a tua palavra e que os seus servos que se encontram aqui nesta noite, Senhor, possam absorvê-las e ser edificados. No nome de Jesus, é assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus amados irmãos, nesses últimos dias, Deus tem nos cobrado muito obediência, né? Estamos vivendo em tempos difíceis. E Deus tem direcionado os pregadores, as pessoas que estão envolvidas na obra, a pregar mais quando falando sobre obediência. Porque por mais que ouvimos a palavra dele, por mais que estamos na igreja, somos passivos de errar, somos seres humanos e muitas vezes somos falhos. Por isso é necessário estar sempre pregando e batendo na tecla, né, que Deus mais quer, que é o que? A obediência, né? Porque Deus ele nos abençoa quando nós obedecemos a sua palavra. E esse tema é um tema muito importante, porque esse tema fala de quando Deus, né, ele vai lá visitar Moisés ali na casa de Jetro e aparece, né, em uma sarça ardente e pede a Moisés que volte ao Egito para libertar o seu povo. E Moisés chega naquele lugar para libertar o seu povo, e o rei do Egito, Ramsés, ele não liberta o povo de Deus. Para libertar o povo de Deus foi necessário que Deus enviasse 10 pragas para que o seu coração liberasse o povo de Deus. Um povo que vivia na escravidão já há 400 anos aproximadamente, vivia escravo, né, dos egípcios, trabalhando de graça por apenas pão e água. Eu quero dizer que nós não somos mais escravos, porque o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estamos aqui nesta noite para glorificar e exaltar o seu nome, para honrar com o nosso culto racional, honrar o nosso Deus. Amém, irmãos? Então dê glória a Deus, porque você não é mais escravo, você hoje é livre, porque Jesus morreu, o preço, pagou um preço alto, um preço de crucificação, um preço de sangue, um calvário de 18 horas para salvar a humanidade, para nos salvar. Por isso que estamos aqui, não é porque merecemos, é porque o Senhor Jesus morreu para nos salvar. Pois bem, o Senhor começa no capítulo 1, falando ao povo. Após libertar o povo do Egito, após a 10ª praga, que foi a morte do primogênito, Ramsés libera o povo, e o povo vai para o Egito. E Deus aparece ao povo para conversar com o povo, para dizer ao povo aquilo que era necessário para aquela caminhada no deserto com obediência, para que eles herdassem a terra que o Senhor teria prometido a ele, terra que manava leite e mel. Amém, irmãos? Hoje você tem essa terra é a sua casa, essa terra é a sua igreja, essa terra é a sua família. Tudo que você recebeu hoje foi o Senhor que te deu, porque um dia Ele te prometeu e Ele cumpriu e te deu. Ah, mas eu não tenho o meu carro ainda, porque você ainda não está merecendo o carro. Na hora certa Deus vai lhe dar o carro. Ah, mas eu não tenho ainda a minha casa, mas eu tenho saúde para trabalhar e um dia Deus me dá a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário o quê? E primeiro, esperar com paciência no Senhor, porque se você esperar, o Salmo disse que Ele inclina para nós e ouve o nosso clamor. Amém? Paciência e depois obediência. Foi isso que Deus falou ao povo de Israel na sua primeira conversa com o povo. No capítulo de número 1, vem nos fazer entender que o decorrer deste texto bíblico não foi palavras de homens, mas foram palavras do próprio Deus. E o autor Moisés, do livro Êxodo, que significa saída espontânea de um povo, de um lugar para outro, fez questão de frisar isso. Ou seja, Deus
ordenou que Moisés fosse ao monte para buscar as tábuas da lei. E as tábuas da lei foi escrita com o próprio dedo de Deus. Olha que privilégio. As leis, os 10 mandamentos, que são as leis do Senhor, que é as leis por onde nós devemos devemos caminhar por ela, é a nossa bússola. Os 10 mandamentos é a nossa bússola. Se nós cumprirmos os 10 mandamentos, se nós obedecermos os 10 mandamentos, nós seremos felizes. Pode ter certeza disso. Aquele que confia no Senhor e obedece às suas leis, será feliz em todos os aspectos. Deus vai abençoar. Amém? É parar de chamar a palavra torto, palavrão. Quando tem uma raivinha, chama aquele nome. Vamos parar com isso. Está na hora do certo de Deus. Está na hora da gente segurar. Senhor, não vou xingar não, filho. Levou uma topada e chama aquele palavrão no meio da rua, qualquer coisa que tiver. Não. Levou a topada, foi Deus reprovando. Porque Deus quer que você sinta a dor calado. Amém? Porque Jesus foi levado ao matadouro como cordeiro. Morreu na cruz para te salvar. Pés e mãos pregados por cravos. Coroa de espinho em sua cabeça. Cuspiu em sua face e levou 39 chicotadas, mas não abriu a sua boca. Amém? E depois, quando ele te inspirou, ele ainda disse assim: Senhor, perdoai-o, eles não sabem o que fazem. Será que você apanharia por um traficante, por um bandido, por um ladrão, e depois ainda pediria para que Deus perdoasse ele? Jesus fez isso porque ele nos ama. Amém? Aleluia. Capítulo de número 2, ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus começa a falar com o povo, começa a lembrar o povo, olha, vocês estavam lá escravos, vocês estavam trabalhando forçado, vocês comiam, recebiam só uma porção de trigo e água, para trabalhar para Ramsés e construir os palácios e os templos de Ramsés. Mas eu fui lá com mão forte, tirei vocês de lá. Agora eu quero que vocês me obedeçam. Se vocês me obedecerem, vocês herdarão a terra que eu prometi. Amém, irmãos? Amém. Então, Deus começa conversando com o povo, lembrando o povo. Foi por isso que Deus deixou a Bíblia escrita, para nos lembrar. Porque, gente, o ser humano é complicado. Você ouve a palavra agora, daqui a pouco você já está pecando. Então, Deus deixou a palavra exatamente para isso, para que nós, cada dia que ouvimos a palavra, nos lembramos daquilo que estamos fazendo errado, e vamos nos convertendo aos poucos, dos nossos maus caminhos e dos nossos pecados. Aí Deus começa lembrando o povo: lembra que vocês eram escravos? Vocês estão aqui hoje porque a minha misericórdia alcançou vocês. Quando vocês clamaram a mim, eu ouvi, e enviei o meu servo Moisés para tirar vocês de lá, e foi preciso 10 pragas para que o povo saísse de lá. Amém, meus irmãos? Porque quando Deus quer fazer uma coisa, não adianta não. Morre gente, mas Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus não pode voltar atrás. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo, quando ele dá uma ordem, a ordem de Deus não pode ser revogada. Louvado seja Deus. Deus começa a falar ao povo e começa lembrando o povo: olha, lembra que tirei vocês da casa do Egito, do meio da servidão? Lembra que lá vocês eram escravos e Deus, que tudo pode, fiz de vocês um povo livre. Amém? Então vamos comparar, gente, o Egito hoje com o mundo. As pessoas que estão no mundo, eles estão presos, acorrentados pelo pecado, e não conseguem se livrar. Eles só vão conseguir se livrar se receber Jesus na sua vida, se ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Não é ouvir lambada, não é ouvir fricote, não é ouvir deboche, é ouvir a palavra de Deus. Amém? É ela que salva. Então o povo está lá, escravizado, está acorrentado pelo pecado. E o que é que precisa ser feito? Cabe a nós, somos igreja do Senhor agora, pregar a palavra, levar a palavra para que essas pessoas ouçam e se salvem. Amém, meus amados irmãos? A Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a boca de Deus falando para nós, está aqui. É a bússola, É o livro do ensinamento, as boas novas. É necessário fazermos a obra do Senhor com alegria e com afinco, para que pessoas também se salvem, vêm para cá, nos abraçar, glorificar o Senhor também junto com a gente. Daqui a pouco também está aqui, do mesmo jeito que eu estou pregando, o outro também está aqui pregando. É assim que Deus faz. Deus vai, se um sair, Deus convoca o outro. A obra de Deus não pode parar, só o dia que Ele voltar para levar a sua igreja. Amém? Versículo de número 3:
não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento que Deus ordena, que o povo obedeça. Deus já sabia que o povo adoraria o bezerro de ouro. Talvez por isso, este tenha sido o primeiro mandamento, sem contar que Deus abomina a idolatria. Exemplo, as 10 pragas do Egito. Porque cada praga simboliza um Deus no Egito. Amém? E os egípcios adoravam cada Deus. Cada praga daquela era um Deus, e cada Deus daquele os egípcios adoravam. Então o Senhor enviou exatamente o quê? As 10 pragas em cima dos deuses que ele adorava, para mostrar que quem é Deus é o Senhor de Isaac e de Jacó e de Abraão. Amém, irmãos? E eu copiei aqui as 10 pragas, e não dá tempo da gente falar sobre as 10 pragas, mas eu quero citar as 10 pragas aqui hoje. A primeira praga foi a transformação de água em sangue. A segunda foi a praga das rãs. A terceira, a praga dos mosquitos. A quarta, a praga das moscas. A quinta, a peste nos animais. A sexta, as úlceras. A sétima, a chuva de pedras. A oitava, os gafanhotos. A nona, as trevas. E a décima, a morte dos primogênitos. Amém? Então precisou de 10 pragas para que Ramsés libertasse o povo para ir ao deserto, para dar culto ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 4. Não farás para ti imagem de escultura, de nenhuma semelhança do que há, nem nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A primeira coisa são as imagens em cima nos céus, que são exatamente os anjos caídos. Nós sabemos que Lúcifer se rebeliou e tentou destronar Deus, e Deus jogou Lúcifer e uma terça parte dos anjos na terra. Eles bateram na terra só uma vez, e ele está na potestade do ar. O livro de Efésios fala sobre isso. Então você abrir lá em Efésios e ler, que você vai ver, falando sobre a potestade do ar. E ele fica no ar lançando setas. Amém? Pois bem, então essas imagens de escultura embaixo em cima nos céus são os anjos caídos. Aí fala também das embaixo na terra, que são o quê? As imagens de escultura. Imagens feitas de barro, imagens feitas de cerâmica, imagens feitas de gesso, de ouro, de prata, que eles fazem para adorar, para tirar a glória de Deus e dar essas imagens. Isso é maldição, e Deus, com certeza absoluta, Ele não aceita esse tipo de coisa. Deus não dá a glória dele para ninguém. Amém? Então, para que você seja abençoado, você não pode encurvar a esses deuses. Louvado seja o nome do Senhor. E nas águas, debaixo das águas. Por exemplo, a festa de Iemanjá, né? A rainha, que eles dizem que a rainha Iemanjá, de rainha não tem nada, né? Existe só o rei, que se chama Jesus de Nazaré, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o alfa e o ômega, e o princípio, o fim de todas as coisas. Não existe outro, ele é o único. Só a ele podemos pedir que perdoe os nossos pecados. Só ele pode ser o mediador entre Deus e o homem. Capítulo número 5 diz o seguinte: não te curvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Amém? Então, você foi de uma família, e essa família sua, no início dela, lá do seu bisavô, tataravô, era uma família que fazia tudo errado. Mas você trouxe aquela tradição daquela família para os dias de hoje, e você continuou ali. Ah, não saio. Meu pai me ensinou assim, eu vou continuar assim. Não, de jeito nenhum. Se seu pai, os seus avós, a sua geração lhe ensinou de forma errada, cabe agora você se converter, mudar a sua forma de agir, aceitar Jesus em sua vida e mudar a sua vida a partir de hoje, e começar uma nova geração, uma geração com Cristo, uma geração com Deus, uma geração abençoada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui neste lugar, meu irmão. Quem quer, dê um glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, né? Vamos glorificar, vamos nos alegrar na presença do nosso Deus.
Eu, se eu pudesse, eu ficava o dia todo pregando a palavra de Deus e glorificando o Senhor, porque é bom demais, é gostoso. E com esse tempinho pouco que nós temos aqui, porque o tempo passa rápido, irmãos. E nesse pouco tempo que temos nessa terra, vamos aproveitar para glorificar e exaltar o nosso Deus. Ele é o único que é digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação e de adoração. Não devemos nos curvar aos deuses estranhos e não acreditar que esses tipos de deuses fazem milagre. Eu sempre digo, né, irmão, que tem muita gente, as pessoas que não conhecem a Deus, que precisa assim, ter um encontro com Cristo, que são pessoas que às vezes o casamento não dá certo e separam. Eu já vi muita gente chegar e ir lá no macumbeiro, para o macumbeiro fazer lá um trabalho para poder aquela mulher voltar para ele. Quando volta, a mulher vai e mata o cabra, porque é maldição, o diabo que está mandando de volta, não foi Deus. Amém? Amém? E muitas vezes não dá certo. Por que não dá certo? Porque deixou de confiar no dono da bênção, deixou de confiar no Salvador do mundo, deixou de confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, para confiar no macumbeiro. Nenhum homem como a gente, e ainda por cima pecador. Então eu quero dizer a você que muitas vezes chega lá na cartomante, na macumbeira, joga lá as cartas, os búzios, não é verdade? Não, vai ser resolvido. O cara pega, tira 1.000, 2.000 conto, paga e vai para casa, fica 2, 3 meses esperando e nada chega. Ele além de ter perdido dinheiro, nada se resolveu. Em vez de ter chegado para o nosso Deus, que dá de graça, não te cobra nada. Eu quero dizer a você que Deus me dá a salvação de graça, mas muitas vezes tem muitas pessoas que ainda recusam a salvação, que é o dom gratuito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, a única coisa que Ele cobra de nós é a obediência. Aleluia. Se nós sermos obedientes a Ele, é só isso que Ele quer de nós. Porque Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Ele é o dono do ouro e da prata. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus é muito importante. Eu sei que não é fácil. Não adianta eu vir para aqui, chegar aqui e vir aqui dizer que todo mundo consegue fazer isso, porque não é fácil. Nós somos carne. E a luta é muito grande do espírito com a carne. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque a carne é fraca e o espírito está pronto. É uma luta, é uma guerra de um com o outro. É um brigando com o outro. Você quer fazer uma coisa, aquilo que você quer fazer, você não faz. O apóstolo Paulo diz: o que eu queria fazer, eu não faço. E o que eu não queria fazer, eu faço. É o contrário. Então nós temos que pedir o quê? Muita misericórdia a Deus. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Orar na madrugada, orar nos cultos de orações. Se você tiver um tempo, está nos cultos, né, de doutrina. O culto de doutrina é muito importante. Você já começa a obedecer a Deus quando você não perde nenhum culto de doutrina. Se você não puder, tudo bem, a gente entende. Mas o culto de doutrina é primordial para que um cristão cresça espiritualmente. Por quê? Porque o pastor vem para cá na terça-feira, chega aqui, tem 2, 3, 4, 5, 6. Pouquinha gente para ele dar o estudo, ele vem com todo carinho, todo amor. Às vezes chega cansado do trabalho, mas está aqui. Não é verdade, irmão? Se ele chegar aqui e tiver a igreja toda aqui, irmãos, é uma alegria para ele. Não é verdade? E se a igreja tiver, está obedecendo a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz o quê? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Então, a doutrina é o ensino, que nós possamos, irmão, a partir de hoje. Eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém não, quem chama a atenção é o pastor, né? Eu estou fazendo um apelo, né? Todos nós possamos estar aqui na presença do Senhor, né? Porque a gente aprende, toda vez que a gente vem, a gente aprende mais de Deus, né? Não é verdade? A gente pode até botar um tema assim, aprendendo mais de Deus, né, irmãos? Porque o culto de doutrina é isso, é aprendendo mais de Deus. A cada culto que nós vemos, a gente vem, o pastor tem um tema diferente para pregar, e aí a gente vai e aprende alguma coisa. Se você achar um papel velho no meio da rua, você aprende alguma coisa, imagine que você vem para o culto de doutrina para ouvir o ensinamento de Cristo, para ouvir o ensinamento de Deus. Veja que coisa maravilhosa, não é verdade? E eu tenho certeza de uma coisa, que Deus abre as portas, Deus lhe abençoa, Deus cura, porque a palavra de Deus, ela é água e pão, água que mata a sede e pão que mata a fome. Amém? Glória a Jesus. Então, é fator primordial para nossas vidas, obedecermos ao Senhor
e começarmos por ser submisso ao nosso pastor, né? Aceitando a hierarquia da igreja, né? E obedecendo os ensinamentos do nosso pastor, que é o representante de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Versículo 7: não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que toma o nome do teu Deus em vão. Isso é uma coisa muito séria também. Tem muita gente que quando faz uma coisa e a pessoa duvida, né? Diz, rapaz, tu fez isso, diz assim, rapaz, eu quero ser cego amanhã, diz assim, e Deus me segue daqui para amanhã, você diz isso. Você está tomando o nome de Deus, não pode. O nome de Deus, o nome de Deus é para você entrar, orar, meu Deus, me abençoe, Senhor, faça provisão, cura, liberta, é isso. Conversa com Deus é isso, né? E não colocar o nosso Deus à prova, né, irmãos? Então que nós possamos, irmão, ter cuidado, né? Na hora que formos falar em relação a Deus, em relação à Bíblia, é a palavra de Deus. Já vi algumas pessoas que eu não quero citar o nome, chamam a Bíblia de livro preto. Tem outros que não acreditam em Deus, diz que a Bíblia é a palavra de homens, não é verdade? Então, irmãos, realmente quem escreveu a Bíblia foi homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, amém? E Deus, Ele inspirou a palavra, amém? Canonizou a palavra. Essa palavra é uma palavra canônica, é uma palavra santa, amém? E uma palavra que tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder. Se tiver aqui um mendigo pregando, ela tem poder. Se tiver uma criança que não sabe nem falar ainda, falar, o Senhor é meu pastor, essa palavra tem poder. Amém, irmãos? Não importa o que esteja aqui na frente, temos que ter reverência na hora da palavra do Senhor. Graças a Deus. Tomar o nome de Deus em vão é jurar e perjurar. Não devemos jurar. Eu juro por Deus, né? Entendeu? Nós não devemos fazer isso. Quando você for fazer isso, você lembra dessa palavra de hoje? Fala, não, eu não vou fazer isso não, porque o presbítero Clamar pregou e disse que isso não é legal. Amém? Lembra-te do dia de sábado para santificar. E ao sétimo dia descansou. A semana da criação serve como um padrão para nossas vidas. Assim como Deus trabalhou 6 dias e descansou um, assim também devemos fazer. Veja só, hoje nós não podemos mais usar esse versículo de sábado, isso foi naquela época. Depois que Cristo morreu, muita coisa foi quebrada, amém, irmãos? Sacrifícios de holocausto. Inclusive ontem o pastor falou sobre isso, ontem, né? O pastor falou sobre isso lá no culto. Era quando os profetas, né, colocavam as pedras, a lenha, a carne, e depois colocavam fogo e ofereciam aquele sacrifício a Deus para descontar os pecados. Hoje não é mais necessário. Cristo já morreu. A Bíblia diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade. A morte de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. Todos aqueles que crerem nele receberão a sua salvação e entrarão no céu pelas portas. Hoje o nosso sacrifício é o seguinte, é o nosso culto racional a Deus, é o que nós estamos fazendo aqui agora, amém? Chegar a louvar ao Senhor, orar, ouvir a palavra de Deus, glorificar o seu nome e para os nossos lares, chegar lá fazer o nosso lanche, né? Aleluia, com o nosso senhamezinho com Coca-Cola, louvado seja o nome do Senhor e costela, glória a Deus, né? É isso que Deus quer. Não é sair daqui como algumas denominações por aí, que eu não gosto de citar nomes, que eu acho essa coisa muito antiética. Está na igreja, quando sai, vai para o bar tomar cerveja. Adiantou alguma coisa? O que ele se santificou ali, ele jogou fora no bar. Chegou no bar, tomar cachaça, tomar cerveja, tomar catuaba, tomar vários tipos de bebidas, se mistura tudo. Aí daqui a pouco já chega embriagado em casa. Se a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, nós podemos estar com o nosso corpo embriagado? Como é que Deus vai estar em nós? Embriagado de cigarro, de bebida, muitas vezes até de drogas, não é, irmãos? Então, é necessário vigiarmos para que o Senhor possa operar em nossas vidas. Pode ter certeza que Deus manda a bênção na sua casa. Você não precisa nem ir atrás da bênção. A bênção vem atrás de você. Amém? Quando você é obediente, o segredo da vitória do cristão é ser obediente. Deus criou o homem para ser obediente. Deus falou, olha Adão, está aqui o jardim do Éden, tem aqui 70 pés de frutas. Está tudo aí já contadinho, é só você cuidar e todo dia você jantar, almoçar e tomar café da manhã. Sabe o que ele fez? Ele pecou contra Deus, desobedeceu, e a única coisa que o Senhor pediu para que ele não fizesse, que era comer do fruto
da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, ele comeu. Por isso, pecou. E por isso nós também pequemos junto com ele. Por isso Cristo teve que morrer para alcançar a humanidade, para salvar a humanidade. Nós já estamos chegando já na conclusão, vemos? Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Amém? Isso aqui foi o quê? Deus provando o homem. Se o homem realmente era obediente, Deus ordenou que o sábado seria dele. Amém? Que o sábado seria do Senhor. Eu creio que Deus naquela época queria um dia só para ele, um dia para que os filhos de Israel dedicassem só a ele. Amém? Um dia é pouco para nós dedicarmos ao Senhor, por tudo que ele nos faz. 2 horas de culto é pouco para nós dedicarmos ao Senhor. Mas tem pessoas que estão na igreja, 2 horas já está aperreado para ir embora, doidinho para ir para casa. A verdade é essa. Mas nós não podemos ser assim, a gente tem que exercitar a vontade de estar na casa de Deus. Porque quando nós exercitamos essa vontade de estar na casa de Deus, começa a acontecer coisas boas em nossas vidas. Porque Deus nos quer, não é por força nem por violência. Deus nos quer por livre e espontânea vontade. Amém, irmãos? Não adianta eu insistir, sair arrastando uma pessoa para o culto. Não adiantou nada. Ele não veio, foi eu que arrastei ele até o culto. Amém? Então é bom quando a pessoa se levanta e diz assim: não, eu vou trocar de roupa, vou botar um perfume, pentear o meu cabelo, ficar bonito para Jesus. Você não ficava mais bonito para o mundo, para correr atrás do trio chiclete com banana? Não era? Não ficava bonito para ir para as lambadas, para os forró? Agora que você se converteu, tem que ficar bonito para Jesus. Amém? O melhor que você tiver, você bota para agradar ao Senhor, porque Ele merece todas as coisas louvadas, toda adoração Ele merece. Amém? Ele já é dono de tudo, Ele fez tudo, Ele é dono de tudo, mas Ele merece toda adoração e todo louvor. Louvado seja o teu santo nome. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te deu. Então aqui Deus faz uma ordenança, né? Para que você honre o seu pai, honre a sua mãe. Primeiro, para que você viva mais, porque aquele que tem aquele amor pelo seu pai, amém? Que tem aquele respeito pelo seu pai, pela sua mãe. Seu pai fala, mesmo quando eu erro, estive na Bahia lá, e meu pai me chamou a atenção no negócio lá, chamou, falou, e disse uma palavra. Fiquei calado. Quando ele terminou de falar, que acabou tudo, eu deixei passar um pouquinho. Eu fui lá, dei um abraço nele e voltou tudo ao normal, glória a Deus. Amém? Então, por quê? É o pai da gente que está falando, irmãos. Ele pode ser quem for, o maior cachaceiro do mundo, você for. Você tem que respeitar o teu pai. Está certo que você não concorda com alguma coisa, sente com ele, conversa com ele. Amém? Porque tem muitos filhos que é mais sábio que pai, que o seu pai. Não é verdade? Mas a maioria é diferente, os pais são mais. A verdade é essa. Mas você tem que obedecer, porque o seu pai, ele cuidou de você. Não é verdade? Ele te sustentou até 18 anos de idade, 17 anos, até você arrumar um emprego. Deu colégio para você, deu escola para você. Cuidou da sua educação. Protegeu você até aquele tempo que você estava com ele. A mesma coisa é a sua mãe. A mãe ainda é mais merecedora ainda, que a mãe é mais sofredora. Mas a mãe, ela tem um amor maior pelos filhos. A verdade é essa. A mulher, ela é um sexo frágil, né, irmão? Então ela não pode ver um filho sofrer, que ela também sofre. Não é verdade? Mas tem muitos filhos, né, que matam a mãe, que matam o pai, que não tem respeito, né, que passam. Antigamente, na minha época, irmãos, quando a gente ia passando assim, estava o pai da gente conversando com o vizinho, a gente ia passando, aí tinha que pedir licença. Dá licença, senhor, dá licença, a bênção, dá licença. Irmãos, sabe o que é aquilo? Princípios morais. Eu aprendi isso, até hoje eu tenho isso. Eu passo no meio da rua, está aí Rosa que veio aí, minha esposa, eu falo, dá licença. Não sei quem for, eu acho, é falta de educação. E 4 pessoas, 2 do lado de cá conversando. Você vai passar no meio que não tem outro lugar. Você está passando no meio daquela pessoa.
Você está incomodando aquela pessoa. A pessoa está conversando alguma coisa, você está invadindo o espaço dele. Então o que você faz? Me dê licença, por favor, passa. Isso é uma forma de ser educada. Principalmente nós que somos cristãos. Se nós não formos educados, então está ruim. Nós estamos na igreja à toa. Não está valendo a pena estar aqui. Porque a gente vem aqui exatamente para aprendermos do Senhor. Para encerrarmos, entrarmos na nossa conclusão: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né, irmão? Nós sabemos que esses mandamentos são fundamentais em nossas vidas, né? Todo mundo sabe que matar vai nos levar a uma consequência. Esse pecado vai nos levar a uma consequência que pode tirar a nossa liberdade, não é verdade? Sabemos que o adultério é um pecado que Deus abomina e que não devemos jamais praticá-los. Sabemos que furtar é tirar as coisas da pessoa, é você desejar o que as pessoas têm. Então, o melhor é você ir trabalhar para você ter aquilo. Não é pecado. Você chegar a ver o irmão com o celular bonito, você querer também, não é pecado. Mas para você comprar com seu dinheiro. Para você furtar dela, aí é pecado. E pode levar você à prisão. E pode levar uma prisão de 10 anos, de 5 anos. Tirar você da sociedade, lhe prejudicar, porque você jamais vai conseguir aí um emprego que vai ficar com o seu nome manchado, não é verdade? Então, isso é necessário a gente atentar para isso. Graças a Deus que na casa do Senhor só tem pessoas de bem, glória a Deus. Não dirás falso contra o teu próximo. Isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, esse último aí, porque às vezes a gente tem um costume de ouvir uma coisa, tem que contar para outra, conta para outra, e não devemos fazer isso. Amém? Não devemos fazer isso de forma nenhuma, porque isso é muito perigoso. Falar da vida do pastor da sua igreja, do diácono, da diaconisa, do irmão, você entendeu? Na primeira oportunidade, o irmão virou as costas dessa letra do irmão. Não deve fazer isso de forma nenhuma, porque nós somos o corpo de Cristo e somos membros do corpo de Cristo e somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. O pastor não é melhor que o presbítero que o diácono que os irmãos. Todos nós somos iguais. Amém, irmãos? E jamais devemos levantar falso ou comentar coisas. Se uma pessoa falou com você alguma coisa e você viu que aquilo não é bom, sabe o que você faz? Tá bom, irmão, valeu, um abraço, Deus te abençoe. Esquece aquilo, joga aquilo fora, tira aquilo da sua mente. Amém? Para que na frente não venha ter uma consequência maior. Que Deus os abençoe nessa noite. Eu agradeço essa rica oportunidade. Bendito